E voltamos, gente, com o nosso livro Dias Quentes. Vamos dar sequência aqui, né? A gente foi intercalando aí com várias coisas, mas hoje vamos voltar para ele. E hoje, gente, como eu falei para vocês, né, gente? Essa semana eu tô organizando tudo aqui. Então, ontem a gente finalizou o livro da Shopee. Logo eu faço um tour com todos os desenhos para vocês, para a gente rever tudo. E analisando, assim, como a gente está com bastante livro, né? Então, eu achei melhor, até fiz uma pergunta para vocês, aí ficou bem dividido, né? Então, não teve ganhadores aí, mas eu vou terminar o livro Dias Quentes e aí depois a gente volta para o Isso e Aquilo, tá, gente? Porque assim a gente já termina mais um livro aqui, já fica completinho, né? Eu acho que é legal a gente já terminar as coisas assim, eu acho que vai ficar bem legal. E aí, gente, hoje eu decidi no sala de aula, que eu acho que agora eu vou pintar na sequência aqui que falta. Porque eu estava ficando meio confusa com todas essas mudanças, né? E pinta um dia uma coisa, um dia outra. Eu acho melhor a gente pintar na sequência. Minha cabeça tá funcionando melhor pintando na sequência, gente. Então, vamos para a sala de aula. E para a sala de aula, teve um pedido bem diferente para mim aí nos comentários, que foi de fazer Carrossel. Isso mesmo, gente, novela Carrossel, que eu nem sabia mais que o povo assistia, gente, porque, ó, eu já tô velha, né? Então eu já assisti o primeiro Carrossel, eu já assisti o segundo Carrossel com a minha sobrinha, que já não assiste mais porque já tem 15 anos. Então, tem gente assistindo ainda, nem sabia. Já assisti os filmes dos novos, né, dessa última versão. Será que tem mais alguma versão que eu não conheço, gente? Tem mais alguma recente aí? O que eu lembre é a Antigona e a que tem a Maísa, né? Então, eu vou me basear no carrossel mais novo aqui, que é o que eu entendo que é o da Maísa. E da outra menina lá, que eu esqueci o nome, que é a Maria Joaquina. Então, vou me basear neles. Até porque, gente, o antigo tem uma roupa tão sem graça, né? Então, eu achei mais legal, assim, basear no novo. Então, nada como uma cena de escola para isso, né? Que acho que vai ficar bem legal a pintura aí. E hoje, gente, vamos fazer o vídeo somente com touch novamente, porque eu passei muito tempo aí só com Shenhu, então essa semana a gente tá mais com a touch aí. Mas depois a gente volta revezando, vai revezando, cada hora um marcador diferente, né? Então, gente, bora pra pintura agora, vamos ver o que a gente faz aqui, né, pra adaptar esses personagens. Por quê? Eu não uso caneta acrílica colorida, né, gente? Como vocês sabem, questões alérgicas e tudo mais. Eu só tenho uma branca. E aí não dá pra gente fazer tantos detalhes no personagem. Então, eu vou fazer o possível para chegar mais próximo aí dos personagens sem usar de caneta acrílica. Então, vamos ver o que a gente consegue aí. Então, gente, eu já comecei com a parede. Eu vi que lá no na escola, né, eles têm uma parede de cimento queimado. Então eu quis tentar aí fazer um cimento queimado. Então eu usei 2 tons de cinza aí, tanto cinza quente quanto cinza frio, e fui fazendo movimentos circulares aí para ficar umas manchinhas na parede, parecer um cimento queimado. Aí eu fiz um céu bem azul lá fora, né, bem iluminado aí, com 2 tons, e também um sol ali para a gente deixar um dia bem ensolarado mesmo. E aí fui para as plantinhas, né, fui fazendo os objetos ali, e eu vi que todos os batentes e prateleiras são brancos. Então eu apenas sombreei ali com o CG1 para ficar bem clarinho e parecer que são prateleiras brancas e batentes brancos, né. E para os objetos, a sala de aula deles é muito colorida. Então eu enchi de cor aí,
em todos esses livros que tem na prateleira, lá é tudo cheio de caixinhas assim nas prateleiras. Então eu deixei da mesma forma. Então veja que esse desenho vai estar bem colorido, mas é a vibe da novela. Então eu quis trazer assim as cores presentes ali naquela sala de aula que eles usam, que tem muito azul, muito laranja, muito verde. Então eu fui misturando aí por todo o ambiente para deixar bem colorido. E uma característica bem legal, assim, que eu vi, é que a mesa é esse azul aí, azul bique, exatamente esse que eu tô usando, que eu mal costumo usar, né? Eu uso mais em céu, alguma coisa assim. Então é azulão. Então fiz todo azul aí e as mesas, a bancada da mesa é laranjão também, gente. Então, assim, eu tô seguindo bem a linha aí do que é da novela mesmo. Então, as cores vão ficar bem diferentes do que eu costumo usar, mas eu acho que vai ficar bem legal assim. Então, eu tô começando ali pelo ambiente, né, para eu deixar os personagens por último, porque aí eu vejo como que eu vou conseguir adaptar aí para aparecer cada personagem. Então, deixei o laranja ali, usei um laranja mais escuro para fazer as sombras. Achei que ficou bem legal, porque azul e laranja, né, são cores complementares aí, né, então elas ficam bem destacadas, né, então fica bem bonito. Eu não tenho costume de usar, porque é o extremo do laranja e é o extremo do azul aí, né, na sala de aula deles. Mas eu achei que ficou bem vibrante, assim, né, eu achei que ficou bem legal. E aí eu fui distribuindo aí todas as cores para os demais objetos. Então eu fui para os objetos ali da mesa da professora, pena que não tem professor aí nessa imagem, né, para a gente fazer, mas fui fazendo a maçãzinha ali, e eu fui deixando os livrinhos ali com tom de cinza, porque já tem muita cor, né, gente? Então fiz o globo ali, misturando tons de azul com verde. Eu fui assim, fazendo as coisas que mais básicas do desenho, né? A base do desenho aí para a gente chegar depois nos personagens e dar a cara. Outra coisa que eu vi é que o chão da sala de aula é azul, e é essa cor de azul aí. Então eu peguei a 144 ali para fazer o chãozinho azul. E infelizmente, gente, ela começou a falhar bem no meio do caminho. Tô falando para vocês, gente. O meu quitão tá acabando todas as cores azul claro. E aí, gente, eu vi que ia começar a ficar feio. Então, eu tive que recorrer a uma cor parecida. E aí, eu tive que recorrer ao Shenhui. Porque eu fui testando ali uma cor que fosse bem aproximada. Aí eu peguei a 183 da Shenhui, que olha como elas são parecidas, né? Então veja que só ficou com um probleminha ali na mistura ali das cores mesmo, no encontro das cores, né? Mas que olhando assim no geral, as cores são bem parecidas mesmo. Então deu para fazer o chãozinho, mas somente essa parte eu acabei usando Shenhui aí. Logo eu quero fazer um vídeo igual eu fazia antes com o Aue dos marcador, que aí eu vou usar tudo quanto é coisa num vídeo só, que eu acho que vai ficar legal também. E aí fiz as sombrinhas, né, com outro tom de azul aí. Eu não quis exagerar muito nas sombras, e naqueles efeitos de luz e tudo mais, porque eu acho que a gente precisa dar o foco para os personagens. Então tá dentro de uma sala de aula, luz ali de sala de aula normal, né, tudo clarinho. Eu acho que vai ficar legal assim. E aí, eu não queria colocar muito mais cores diferentes. Então, veja que nos objetos ali, eu estou colocando cores parecidas com o que eu já coloquei na prateleira de livros, por exemplo, né? Como verde, vermelho, azul, laranja. Então, eu estou fazendo basicamente assim as mesmas cores. Eu só achei que estava faltando uma sombra aí nessa mesa. Então eu peguei o BG9 aí e fui fazendo algumas sombrinhas. Mas veja, o azul é tão escuro que quase não pega uma sombrinha aí. E fiz a mesma coisa nas cadeiras também, colocando uma sombra e fui espalhando cor, gente. Só que eu não queria trazer cores novas, já que está muito colorido. Então veja que eu vou espalhando cor aí em todos os objetos.
E aí partimos para o personagem e vamos fazer a primeira aí, gente. Então, eu simulei uma roupinha aí de que eles usam, né, que tem um coletinho, algumas usam sainhas. Então, essa aí vai ter coletinho, camiseta e sainha. E aí comecei pelo cabelo, né? Então, essa vai ser a nossa Maria Joaquina. A Maria Joaquina, ela é mais loirinha, né? Principalmente na novela velha, né? Na novela nova ela tem um cabelo um loiro escuro, mas eu mantive aí um tom médio aí de loiro, e aí esqueci da tiarinha. Só me restou fazer a tiarinha com a caneta branca. Mas deu certo, gente. Fiz um lacinho ali e aí eu fui fazendo os fiozinhos ali do cabelo dela com um lápis de cor. Usei o lápis de cor preto para fazer um pouco dos fios ali, só para dar o sentido do fio do cabelo dela. E depois eu peguei um lápis marrom para intercalar, para o preto não ficar tão pesado assim com o loiro, né? Só para dar aquele sentido do fio ali. E aí eu lembrei que tinha um lacinho ali, né? Tive que apagar o que eu fiz ali. Eu tô usando uma borracha elétrica aí, tá, gente? Que ajuda muito nesses detalhes pequenininhos. Aí, desenhado ali do jeito que eu gostaria, eu contornei tudo de preto. E aí fui para a pintura da pele. A Maria Joaquina é bem clarinha, tem a pele bem clarinha, então eu peguei o tom 27 e fiz toda a pele dela ali. Ah, dei uma retocada ali nos riscos que eu tinha feito. E aí eu quis fazer o sapatinho dela amarelo, né? Porque o foco desse uniforme deles é amarelinho com xadrez. Xadrez que eu amo, né, gente? Então, tô feita aqui. Hoje eu vou botar xadrez à vontade. E aí a camisetinha de baixo é branca, então eu só sombreei com o cinza e fui ali fazendo xadrezinhos. Como é bem pequenininho, eu tive que pegar uma caneta de ponta fina mesmo, para fazer o xadrez. Só que eu achei que não ficou tão legal, então eu peguei uma ponta fina aí, tipo hidrocor, e aí eu fiz os xadrezinhos novamente. Aí eu achei que destacou um pouco mais, mas eu fui intercalando ali com a caneta de ponta fina, para não ficar tão verde como estava ficando, né? Porque o xadrezinho deles é um cinza com azul, então eu não consegui chegar exatamente na cor dos xadrezinhos que eles usam, mas eu achei que a Maria Joaquina ficou bem bonitinho, né? Então, como ela é toda enjoadinha, tal, né? Eu fiz todos os acessórios dela rosa ali, o caderno, a mochila. Gente, eu não gostava da Maria Joaquina quando eu era pequena, gente. Eu ficava com uma dó do Cirilo, gente, e vocês? Eu não gostava dela. Mas enfim, tá aí a nossa Maria Joaquina. Aí eu fui para os outros objetos, né? Porque eu estava pensando, para onde vou agora? Qual personagem eu posso fazer, né? Dá uma dúvida, gente. E aí eu pensei na Valéria, que é outra bem principal aí, né? Nela eu já lembrei da tiarinha aí, já coloquei a tiarinha. Ela tem o cabelo mais ou menos nesse comprimento mesmo que tem a cachorrinha aí. Geralmente ela não tem franja, né? Mas eu deixei assim só como se fosse a tiarinha puxando todo o cabelo para trás. E eu vi que em algumas referências ela tá de blusa de frio, então que também é amarela. Então eu fiz toda ela aí com uma blusinha amarela. Ficou bem basiquinha ela, só fiz os detalhes da manga, e fiz o acessório dela mais roxinho. E aí vi que tinha esquecido dos livros ali embaixo, então eu fiz eles verdes também, para dar um balanceamento aí nas cores, né? Porque a gente tem verde na planta, verde na prateleira, mas nesse cantinho aqui de baixo a gente quase não tinha. Aproveitei para fazer os brilhos ali do vidro, né, na janela. Fiz com giz líquido. Quero deixar ele bem discreto. E aí, como o marcador já tinha secado, eu voltei pro cabelo da Valéria ali e coloquei os fiozinhos, bem de leve também com lápis de cor. E aí eu fui pro outro personagem, gente. Em quem que eu pensei? No Kokimoto. Porque o gatinho já tem as orelhinhas pra cima, né? E o cabelinho dele é mais pra cima, assim, né?
Então eu fiz ele mais ruivinho, então usei até o tom 103, que tem um leve toque de laranja, mas que não fica muito pesado, né? E ele usa aquela faixinha. Então eu coloquei aí a faixinha nele, achei que ficou muito bonitinho. Ele também tem a pelinha bem clarinha. Aí eu coloquei, usei o mesmo tom para os três personagens ali, tá? Que eles têm a pele bem parecida assim. Então achei que ia combinar. Aí eu fiz o sapatinho amarelo também, mas aí sem xadrez, porque eu deixei o xadrez só para Maria Joaquina, que é mais toda emperequetada, né? Que o resto. E fiz a bolsinha dele ali com o mesmo detalhe da faixinha, que eu achei que ia ficar legal ali, misturando, né? A, o preto com o cinza, com o vermelho, remetendo ali ao que ele já usa na faixinha. Aí eu achei que ficou bem bonitinho. Eu fiz uns leves fiozinhos aí no cabelinho dele, mas quase não dá pra ver. Se eu tivesse uma caneta acrílica, eu podia trabalhar muito melhor com essas coisas, né? Mas eu acho que deu pra improvisar super legal. Aí a gente foi pro último personagem que não podia ser diferente, né, gente? Tinha que ser o Cirilo, que era o meu preferido. E aí eu fiz o cabelinho dele pretinho. Nele eu consegui, como a cor era preta, o cabelo, aí eu já consegui tampar as orelhinhas ali e deixar um cabelinho. Fiz a pelinha dele mais escurinha, com um marronzinho mais escuro. E aí só aparece uma parte da roupa dele, né? Então ele também usa aquele colete. Eu fiz do mesmo jeito aí. Então só aparece uma partezinha. E para combinar, eu fiz a mochila dele amarelinha também, só sombreado ali com um tom mais escuro. E finalizamos, gente, mais um desenho aí todo diferente, né? Gostei da experiência aqui, tirando a parte, obviamente, que vocês sabem que eu não gosto muito desse monte de detalhe, mas na hora de fazer os personagens foi muito gostoso. Eu me diverti aqui e eu espero que vocês tenham reconhecido. Eu consegui chegar perto de algum aí, gente. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse carrossel, Bob Goods Carrossel. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo. Um beijo, até amanhã. Tchau, tchau.